Sei que no estado de alegria e leveza nós tornamos magnéticos. Temos magia a acontecer. As coisas desenrolam-se com uma facilidade, com uma leveza. Não há como fugir. Não há como fugir. Dessa escuridão, às vezes, não é? De sentimentos mais tristes, mais duros, que também depois vem o oposto, vem a luz. É como se houvesse uma alquimia, que era um preço alto que eu pagava e decidi logo que não queria pagar. Mas o que eu aprendi é que sempre que eu não quis viver denso, o menos bom, o triste, havia uma parte de mim que também não se desenvolvia, ou seja, a parte melhor, a parte mais alegre, a parte mais leve, a parte mais amorosa. Até uma fase que eu tinha muita ansiedade, muitos ataques de ansiedade, muitos ataques de pânico. Eu costumava até dizer ao meu pai que tinha ligação direta com Deus. Achas que na nossa sociedade também foi transmitido que nós devemos sentir culpa se estivermos felizes? Isso é uma base da religião católica e da Inquisição, que é uma mentira pegada. Eu vi, ninguém me contou enquanto as pessoas ficam gigantes quando se disponibilizam a amar, a abrir o coração, a tornarem-se vulneráveis. Há estados que nós temos que estar e às vezes são estados menos bons, um pouco mais loucos, um pouco mais rebeldes, mais desafiantes, mas nós precisamos passar por aquela experiência. Hello everyone, welcome to another episode of the Wild Soul podcast. This episode is another one of my favorites, a very special one with a very special guest. And because I don't want the language to be a barrier on passing on the message, and this message that she has to give us, it's so incredible. We are going to record the episode in Portuguese, but you can always follow the conversation turning on the subtitles in English that is there for you in this video. I hope you enjoy it. The conversation is amazing. She is an incredible woman, an incredible wild soul, and I cannot wait for you to meet her. See you on the other side. Olá e bem-vindos a um novo episódio do Wild Soul Podcast. Estou muito contente por vos ter aqui e estou muito entusiasmada com a conversa que vamos ter hoje, porque é com uma pessoa muito especial para mim. Melhor do que ser eu a dizer quem ela é, vocês vão ter oportunidade de ver e testemunhar como ela é assim tão alegre e feliz e leve, e é exatamente por isso que eu queria muito tê-la aqui a conversar connosco, porque ela é o exemplo vivo de viver com alegria e viver com leveza. E eu acho que é tão necessário nos dias de hoje para todas nós. Então, ela não é só uma pessoa alegre e leve, ela também é uma mulher e peras, que é empresária também e a CEO e founder da Vogue, a maior marca de swimwear em Portugal e também muito pioneira na Europa, além de outros projetos que ela conta no seu portfólio. Então, Inês, muito bem-vinda! Estou tão feliz por estares aqui connosco hoje. Obrigada, amor. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Também estou muito feliz, um pouco nervosa, normal. Acho que é a primeira vez que faço isto. A Vogue não é a maior momento de swimwear em Portugal. Já fizemos um trabalho muito bonito, que só aqui retificar. É uma marca que se tornou muito grande, muito bonita, tanto em Portugal como na Europa e no mundo, mas não é a maior. Para mim é, para nós, não é? Que conhecemos e que usamos e gostamos, para nós é assim. É que eu fico sempre tímida, sabes? Quando uso essas palavras, obrigada pela introdução, quando uso essas palavras assim grandes, eu fico, não sei. Não sei se é bem assim, mas sim, obrigada. Também estás a ser um bocadinho humilde. Sim, eu acho que nós trabalhamos tanto e estamos naquela. Trabalhamos que nós nem paramos para admirar às vezes o que fizemos, o que conquistamos. Também é importante, mas sim. Sim, às vezes nem nos apercebemos do que criamos, as portas que abrimos, mas obrigada. O impacto e a influência que temos, sem dúvida. Sim, obrigada. Então, olha, em vez de começar por te perguntar quem é a Inês, queria começar, porque acho que nós vamos perceber quem é a Inês ao longo do episódio.
queria começar por te perguntar como é que tu vês a vida. Eu vejo a vida. Sim, eu vejo a vida como um grande presente. Sempre vi. É a memória que eu tenho desde sempre, desde pequenina. Sempre muito curiosa, muito disposta a viver tudo o que a vida me trazia, o bom e o mau, sabes? Sempre com curiosidade, com muito amor. Então eu acho que é isso. Eu vejo a vida principalmente como um grande presente. Um grande presente. E esse presente, tu consegues ter esse presente muito presente porque tu todos os dias já acordas assim em altas ou não? Sim, a maioria das vezes sim. Eu costumo dizer que herdei 50%, a minha alegria, 50% foi herdada e os outros 50% é trabalho diário, é disciplina. Grande parte dos dias acordo com muita vontade de viver, de fazer, de criar, de aprender. Então acordo sempre bem disposta e amorosa. Os dias que isso não acontece, por diversas razões, não é? Adversidades da vida, alguma doença de algum familiar, alguma perda, tento ao máximo recompor-me assim logo pela manhã e aproveitar o dia ao máximo, estar presente e viver as emoções desse dia, mesmo que sejam menos boas, vivê-las e, como eu costumo dizer, amanhã repetimos, amanhã é um novo dia, amanhã continuamos. Digo muitas vezes isto, às vezes há várias coisas, diversas coisas, acho que diariamente fogem do meu controle, ou que acontece algo que nos traz-me a mim ou aos meus uma tristeza profunda, e eu digo amanhã é um novo dia, vamos viver este com todas as emoções, com tudo o que carrega. E amanhã tentamos outra vez, amanhã. Então tenho sempre esta noção de presença, de viver o dia, independentemente do outcome, não é? Isso é muito importante porque também é importante nós não estarmos sempre alegres, no sentido é que é importante viver também as outras emoções, dar-lhes espaço e acolhê-las. Mas eu estou a ouvir que tu tens alguma paz também em estar na tristeza. Claro que não te permite estar durante muito tempo, porque a ideia é depois voltares à tua baseline, que neste caso a tua é a alegria, mas tu estás em paz também a viver a tristeza, é? Hoje em dia sim, atualmente sim. Houve momentos que não foi sempre assim. Eu sinto tudo muito, sou muito sensível e sinto com muita profundidade. Mas sei que também é dessa profundidade que também, ou seja, dessa escuridão às vezes, não é? De sentimentos mais tristes, mais duros, que também depois vem o oposto, vem a luz, é como se houvesse uma alquimia. Então eu não tenho medo de os viver, porque sei que sempre que eu os vivo, com toda a verdade e intensidade, depois transforma-se sempre em algo mais bonito, mais leve. Então tento caminhar, em vez de tentar viver assim, não é? Tento viver a montanha russa, tive a cada momento, o alto, o baixo, mas sim, tento não estar muito tempo, não é? Nem estar num momento de vitimismo, não tento ficar ali muito tempo num sentimento mau, não é? Não alimento isso. Isso é algo que eu sou muito disciplinada e tento não fazer, alimentar, até porque não tenho tempo. Não tenho tempo, nem como empreendedora, nem como criativa, não tenho esse luxo de estar muito tempo a viver um sentimento muito negativo. Mas vivo-os como toda a gente e não fujo deles, sim, Claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que isso é muito importante porque a maior parte das pessoas acaba por tentar fugir a emoções que não são tão confortáveis e acaba por as reprimir. Então a verdade é que quando nós não nos permitimos viver essas emoções, digamos, mais pesadas, menos interessantes, também viver o espectro oposto acaba por ser um bocadinho mais
desafiante também, não é? Então andamos ali num morno. Sim, sim, claro que não é, nos meus 37 anos já experimentei várias fases, mas o que eu aprendi é que sempre que eu não quis viver denso, o menos bom, o triste, havia uma parte de mim que também não se desenvolvia, ou seja, a parte melhor, a parte mais alegre, a parte mais leve, a parte mais amorosa, e que era um preço alto que eu pagava e decidi logo que não queria pagar. Já tive essa fase, era uma fase que eu tinha muita ansiedade, muitos ataques de ansiedade, muitos ataques de pânico, porque não queria viver. Às vezes nem era só querer, também não tinha tempo, não tinha estrutura no momento para viver essas emoções e paguei um preço, na minha opinião, bastante alto. Então decidi, não, vamos fazer um caminho, vou criar estrutura em mim, vou procurar ajuda a conversar sobre certos assuntos para que consiga viver bem nas emoções todas que nós, como seres humanos, não é? Vivemos e vamos sempre viver, não há como fugir. Não há como fugir. Isso eu também acho que é algo que fiz as pazes já há muito tempo. Não há como fugir do menos bom. Vamos ter sempre um familiar que vai ficar doente, alguém que vamos perder, algo que não vai correr como queremos, algum acidente. Não controlamos. A única coisa que podemos controlar é a forma como nos sentimos e como superamos isso. E como ajudamos os outros a superar isso. Então, tento viver a montanha-russa, a vida. Às vezes está mais assim, às vezes vai lá forte, depois chove, e depois é muito bonito. E pronto. Muito bem. E estavas a dizer que 50% da tua alegria foi herdada. Tiveste algum modelo, alguma inspiração na tua infância? Desde quando é que te lembras de ser assim? Sim. Sempre fui, pelo que eu me lembro e o que a minha família conta, eu sempre fui assim. Mas tenho a minha avó, que tenho a sorte de ainda ter comigo, que é muito alegre. Eu nunca ouvi a minha avó queixar-se, mesmo agora que tem imensos problemas de saúde e dores terríveis. Ela nunca se queixa, está sempre alegre, está sempre de bom humor, com uma piada, sabes, para mudar o ambiente. Com muita curiosidade ainda, incrível, nos seus quase 90 anos, com muita curiosidade sobre tudo, sobre a vida, sobre os outros, sobre a natureza, o que a rodeia. Então eu digo que foi herdado muito dela e também do meu avô, que eu não cheguei a conhecer, mas que era uma pessoa, uma da parte da mãe e parte do pai, herdei dos dois lados, que também era até a sua doença terminal aos 30 anos, sempre alegre, sempre a brincar, sempre divertido. Nem conseguiam quase perceber que ele estava tão doente. E a minha família diz que eu sou muito como os dois. E depois há 50% que, para ser o mais sincera possível, é mesmo trabalho diário. É muita disciplina. De eu não cair em certas narrativas, de eu não me vitimizar, de ter muita responsabilidade sobre quem sou, sobre quem se quer ser, de manter o máximo possível a minha energia muito alta. Está provado, não é? Já se vê nos livros todos, está cientificamente, não é? Temos a ascensão, a iluminação, depois temos ali paz, alegria, amor. Acho que a alegria até é o terceiro, então tento sempre manter. Eu sei que no estado de alegria e leveza nós nos tornamos magnéticos. Eu sei isso, portanto também sou tão disciplinada em relação a isso. Tornamos magnéticos, vemos magia acontecer, as coisas desenrolam-se com uma facilidade, com uma leveza, onde parece que os problemas que existem, não é? Estão sempre a surgir, desaparecem também naturalmente ou mudam. Eu vejo a alquimia acontecer quando eu estou nestes estados assim mais elevados, quando estou quase em êxtase, estou feliz, alegre. Então eu sou muito disciplinada porque eu vejo o resultado automático, vejo logo, se não é na hora, é no dia a seguir, de estar sempre, de tentar estar sempre bem disposta, presente, alegre, leve. Então sou disciplinada. Herdei 50%, Boa. sem dúvida, mas os outros 50% sou bastante disciplinada. Dirias que foi o desenvolvimento pessoal, talvez, a peça crucial para essa prática, para essa disciplina, para esse treino? Ou já vinha antes, ou essa disciplina de manteres a alegria já vinha antes de teres sequer consciência de que há um desenvolvimento pessoal um caminho que podias trilhar lá? Ambos.
Eu tenho memória, sempre tive memória de eu ser muito responsável em relação ao momento presente em que eu estava e à forma como eu vivia, desde pequenina, principalmente ali a partir dos 10 anos. Então sempre fui muito responsável, ou seja, havia uma consciência em mim desses estados e do outcome que trazia. Não da forma como agora me refiro e como a forma como falamos, que isso depois veio mais tarde com desenvolvimento espiritual, desenvolvimento energético, psicanálise, não é? Tomamos outra consciência da forma como existimos. Mas eu tenho isso desde sempre. É interessante fazer essa pergunta, porque eu tenho memória, eu quando andava no secundário, eu costumava até dizer ao meu pai que tinha ligação direta com Deus. Ou seja, eu ligava, sabes, pedia e acontecia. E hoje fala-se muito em manifestação e eu não sabia estes termos, eu usava literalmente esta expressão. Não se preocupem, eu tenho ligação direta com Deus, porque eu estava sempre tão presente, eu vivia aquilo que eu queria viver, os desafios. Eu lembro-me que eu era excelente aluna em todas as áreas, mas especialmente ciências, humanidades, português. Então tive uma altura, tive de decidir se ia para advocacia, jornalismo ou se ia para ciências, medicina mesmo, médica. E houve uma altura e porque eram as áreas que eu era forte, era boa e é mais difícil alguém ser tão bom. E houve um momento, ainda que eu decidi, não, eu vou para artes, eu quero viver outra experiência. Mudei completamente. Completamente diferente. Completamente diferente. Mudei, foi um desafio também na altura não é para a minha família, mas mudei e vivia com autenticidade esse momento. Portanto, eu era muito novinha, eu tinha 14, 15 anos, mas sempre foi assim. Se eu sentia que era para mim e que eu tinha que viver essa experiência, mesmo mais desafiante ou menos boa, eu vivia o mais autêntico possível, de forma mais vulnerável, presente. Então as coisas aconteciam, acabavam por acontecer muito. Eram esses os ingredientes para o contacto direto com Deus. Sim, eu sentia que sim. Eu estava a viver o que eu queria viver, não é? O que eu podia. Nós não tudo o que gostávamos, mas o máximo. E eu sempre fui assim, sempre um pouco rebelde nesse sentido. Então eu acho que isso também ajuda muito depois que tudo aconteça da melhor forma. Assim. Mas eu acho que já tenho esta consciência desde muito cedo. De uma forma intuitiva. Intuitiva, sim, intuitiva. Claro que mais tarde, e os últimos anos, tenho tentado desenvolver ao máximo, desenvolver-me como pessoa e não é, acabei por aprender novos conceitos, novas formas de estar, de alquimizar os momentos. Mas sim, sempre tive esta presença, esta consciência. Houve outro momento, noutra altura, em que me contaste uma história interessante, em que conseguimos perceber aqui a questão desses milagres, dessas coisas que tu vês quando estás alinhada, que a coisa acaba em milagres, como estavas há bocado a dizer. Queres partilhar aquela história que me contaste? Sim, tenho várias, graças a Deus são semanais, mas eu tenho assim várias histórias, vários momentos que realmente, quando estou em presença, eu chamo milagres porque são coisas que são muito improváveis de se resolverem ou de terem o desenvolvimento que têm. Se calhar se eu tivesse noutro estado de espírito ou nós chamamos milagres, mas não é milagres no sentido assim, magia. Eu prefiro até a palavra magia, é mágico. Eu fico, uau, não sei, tenho muitos momentos. Ainda há uns dias tinha combinado com amigos meus diferentes, de grupos diferentes, e passei e estava a descer ali no Rato e passei pela minha florista favorita. E ela tem sempre a porta fechada, estão sempre a trabalhar lá dentro para eventos e isso. E eu bati na porta com a esperança de. Eu estava tão. Ou
ou seja, eu estava a apreciar tudo, sabes? Desde a luz de Lisboa à calçada, aos prédios, já não passava ali há algum tempo. Depois passei pela porta da florista e eu, sabes, Jen, estão aqui, está alguém lá dentro, bati à porta. Pensei, vou oferecer, vou levar flores, vou levar flores. E disse só simplesmente, faça-me 3 ramos assim simples, rápidos, para eu dar às pessoas com quem eu ia estar. E ela fez, eu não escolhi as flores, não escolhi nada, sabes? Entrei, estava só maravilhada, sempre a ver as flores que elas têm lá, e a decoração, e os cheiros. Estava presente, não sem controlar nada. Trouxe os ramos e depois, quando fui entregar, quando ofereci, eram as flores favoritas de cada um. Não havia como eu saber, não havia como ela saber. Mas assim que eu estava tão em presença, num estado tão de gratidão, de querer dar sem qualquer, sabes, qualquer troca. Ou seja, sem saber se vou receber de volta. Só existir. Aconteceu isso que todos disseram, é a minha flor favorita. Não havia como eu saber, não havia como ela saber. E aconteceu naturalmente. Isto é uma coisa muito, muito simples, que durou 10 minutos no máximo. Depois tenho histórias mais densas. Ainda este fim de semana estávamos a falar sobre isso. Eu estou de férias cá em baixo com a minha família. Estávamos a falar, eu tive ainda tenho, ainda não foi um assunto que esteja completamente resolvido, apesar de agora estar estável. Tinha um stalker os últimos 4, 5 anos e houve uma situação de não só estar a stalkear-me digitalmente e no telemóvel, ele começou também a perseguir-me fisicamente, a esperar-me no meu local de trabalho e acho que quem passa por isto sabe do que eu estou a falar, é horrível o sentimento de impotência, principalmente não sabemos onde é que a pessoa mora, se vai aparecer de repente, se nos quer fazer mal, ou seja, o estado que ficamos de insegurança é Uhum. é horrível, não é? É mesmo horrível, um sentimento de impotência, de insegurança. E aconteceu um dia isto acontecer no meu trabalho, eu fui à polícia, a minha família não estava cá, e eu tive um momento durante a noite, não dormi essa noite, pensar como é que eu vou resolver isto definitivamente. Como é que eu resolvo este assunto? Isto já dura 4, 5 anos, está a agravar, está a ficar mais complicado. Já me envia mensagens de ameaças, de rapto, aparece no meu local de trabalho. Como é que eu resolvo isto? E passei por um processo natural, não é? Como humana, parti para uma resolução mais densa, se calhar mais violenta, sabes? Na base da raiva, da dor. E houve um momento que eu decidi, não quero isto, ou seja, não quero sentir, ok, estou a sentir isto, não, é normal, mas quero viver de outra forma, quero que isto resolva de uma forma natural, de uma forma boa para ambas as partes. Então tive, não sei, umas 12 horas, eu não dormi essa noite. Responsabilizar-me também porque não me sou responsável por nada, atenção, não é? As vítimas, nós às vezes pensamos, o que é que eu fiz de errado? Vítimas, quem está no papel, que não é esse o caso, não fiz nada de errado, mas a responsabilizar-me, a perdoar, a passar por um momento de, ok, eu perdoo esta pessoa, mas também não tenho que a perdoar porque ela está a ser o melhor que ela consegue ser, também vamos fazer desse sentimento de perdão, ou seja, deixei isto muito resumidamente, todas as emoções passarem, tentar alquimizá-las, transformá-las no melhor sentimento possível. Rezei muito, pedi para que resolvesse da forma mais natural, com menos densidade, com menos peso, com menos violência. E no dia a seguir, o que eu não tinha conseguido durante 5 anos, acabou por magicamente, ah, houve várias situações que culminaram na resolução do problema. Desde uma amiga minha que era do Algarve, estava em Lisboa, eu falei do assunto, mostrei uma imagem, ela quando estava a descer o Algarve, encontrou a pessoa numa bomba de gasolina. Foi tudo assim, ou seja, Uau. conseguimos descobrir pela matrícula quem era, onde é que vivia, foi lá e falou com ele, nem sequer fui eu que tive que o fazer. Uau! Mesmo a GNR e a polícia do outro lado, ou seja, tudo foi de uma forma muito
suave, muito tranquila. Conseguimos também falar logo com a família Uau. dele nesse dia. Então tudo acabou por acontecer. E eu sinto muito que foi pelo trabalho que eu tive a fazer nessa noite de presença, Uau! me responsabilizar pelo que eu estava a sentir, o bom e o mau, pedir para que se resolvesse. Então eu sinto mesmo que estar presente e estar presente em todas as emoções, boas e más, e tomarmos responsabilidade também pelo que sentimos, o bom e mau, acho que traz mesmo um outcome sempre, uma resolução sempre boa. Como estavas a dizer, quase os meus amigos e a minha família estavam a dizer este fim de semana: uau, como é que no dia, sabes, que depois daquilo ter verdade. culminado num dia com uma gravidade tão grande que nós já estava assim a fugir completamente do nosso controle, a pessoa pronto, completamente fora de si, a ameaçar a minha integridade não só física como psicológica, e logo no dia a seguir resolveu-se, sim. Ficou resolvido. Até hoje ficou resolvido. Então sinto que Uau. este estado de presença traz sempre, pelo menos para mim pessoalmente, traz-me sempre o melhor desfecho, a melhor resolução, E sabes? é tão negligenciada. I Nós surrender. andamos a. Eu sinto Quando que eu nós não sei andamos. qual é a palavra em português, surrender, sabes? Qual é a palavra Uau! em português? Sim, um pouco, sabes? Ao que quando tentamos Aham. controlar tudo, ou na força, ou não sei se me estou a explicar bem, não é? Isto é um assunto para, para muitas horas, mas tentei resumir assim ao máximo. Mas eu sinto que quando fazemos esse trabalho. Eu acho que esse estado de presença é muito negligenciado por nós. Eu acho que nós estamos tão formatados para termos uma lista de tarefas e atender a tudo e a todos que no fim das contas nos esquecemos de nós. E esse estado de presença fica bem lá atrás para quando houver tempo, que se calhar é só daqui a um mês, se nos lembrarmos. E tu trazes aqui, no fundo, um depoimento em primeira mão da importância que isso tem para as nossas próprias vidas, para as nossas e para quem nós influenciamos diretamente aqueles que nos rodeiam, portanto também certamente que as outras pessoas também colherão o seu benefício de nós estarmos em presença e também permitimos os outros estar em presença e em verdade, não é? Acho que isso também é muito importante. Sim, sem dúvida. Eu sinto às vezes que está tudo feito para não estarmos neste estado de presença. Tudo muito. Está tudo muito rápido, temos muito ruído à nossa volta. Há muita informação, então muito dificilmente nós saímos do estado de presença de quem somos, de quem gostaríamos de ser, sabes? Mesmo com redes sociais, com o que se passa no mundo, nunca tivemos tão informados eh, das coisas boas e das coisas más. Então eu acho que é muito difícil cultivar esse estado de presença. Acho que é algo que é natural, por exemplo, para alguém que está muito mais, que trabalha na natureza, isso vem naturalmente, tem grandes momentos de contemplação. Então nós temos que ser nós, que eu falo por mim pessoalmente, que vivo na cidade, tenho um negócio que requer estar sempre presente em tantas frentes, não é? Desde a parte de produção à parte de marketing, tudo, não é? De vendas. É muito difícil cultivar esse estado de presença. E o que eu percebi que eu conseguia, que tinha como ferramenta logo naquele momento é estar no estado de presença naquele momento. Ou seja, a fazer uma coisa, a fazer outra, independentemente se é o que eu mais gosto de fazer naquele momento, se estou num melhor ambiente. Tenho nos últimos meses treinado em mim e trabalhado em mim estar mesmo presente e estar muito bem, por exemplo, em momentos mais densos, que normalmente as pessoas fogem. Ou seja, estar bem na densidade, estar bem no mal, mesmo na presença de pessoas que se calhar não estão tão bem, ou que não são boas, ou que se calhar até podem não me querer bem. Ah, Porque eu acho que o sucesso vem daí, é nós conseguirmos estar nós, de forma autêntica, como disseste bem, de forma verdadeira, no bom e no mau. Acho que fugir do mal
já experimentei, já tive uma fase mais de escapismo, tentar controlar todo o meu ambiente. Só estou com as pessoas que eu mais gosto, ou que as pessoas gostam mais de mim, ou que eu sinto que estão mais leves, e senti que não era esse o meu propósito, ou que não era aí que eu tinha era que me trabalhar mais, ter mais estrutura, estar bem, muito bem, independentemente do que me rodeia, poder estar bem dos 2 lados, no melhor e no pior. Até porque, se eu quiser fazer algumas coisas que eu sonho fazer, certos trabalhos que não têm a ver comigo, apoio a certas comunidades, eu preciso saber estar muito bem no denso, no menos bom. Estar tão bem estou com um Trump como estou com um Papa, sabes? Sinto então tenho trabalhado muito isso, não tentar fugir do que às vezes as pessoas dizem que: tem má energia", ou que tem não, eu é que tenho que estar com uma energia muito, muito boa, muito presente, né, para que isso não me afete. E se me afetar de alguma forma, eu rapidamente conseguir, voltar a mim e resolver, dentro de mim e voltar à Inês, ao meu estado a quem eu sou, não é? A alegria, então E se tiveres num ambiente em que, por exemplo, um ambiente de trabalho em que tens que voltar para lá todos os dias e os teus colegas não são teus amigos, são teus colegas de trabalho, não sei se já tiveste, se calhar nunca tiveste nesta situação porque eu acho que tu sempre tiveste projetos teus, mas pensas que a chave seria fortalecer-te a ti, mas continuares a estar naquele lugar? Ou dirias que, se calhar, nesse caso, trocar de lugar também seria importante? Imaginando que o ambiente de trabalho era assim, tóxico. exatamente por ter projetos meus, é que eu já tive em muitas situações em que o ambiente era muito mau e de toxicidade. Quando nós criamos algo que queremos fazer crescer, há certos ao contrário do que as pessoas pensam, para chegar a um certo nível, eu não posso dar ao luxo, principalmente no início, dizer que não a certos, ao projetos, a certos ambientes. Isso vem mais tarde, não é? Quando já estamos mais solidificados, mais sólidos, não solidificados, desculpa, mais sólidos. Ou seja, desde o início eu tive em muitos ambientes que não eram para mim, que eram tóxicos, que me drenavam, que eu não era bem tratada. Nos primeiros anos da Avô que nós fomos, acho que nem há outra palavra, roubadas, tanto por fornecedores como pela fábrica com quem trabalhávamos. Tive muitas situações de eu saber o que é que estava a acontecer, mas como nós já tínhamos investido em toda a produção, eu não podia simplesmente parar a meio, pois não tinha, ou seja, tinha feito um investimento um ano anterior para uma produção grande e eu não podia chegar lá e dizer: "Olha, sei o que é que está a passar e cortamos aqui", por uma questão até de timing, porque eu precisava que estivesse pronto naquela e saber que me estavam a roubar e eu ter que continuar neste estado de presença e aguentar e ir às reuniões, sabes? E depois mais tarde dizer: "Eu sei o que é que está a passar, sei o que é que vocês estão a fazer", sempre. A minha mãe às vezes até dizia: "Inês, como é que tu consegues?" Eu ficaria num estado, se soubesse que estavam a fazer-me mal e eu presente. Mas desde acho que só quando nós começámos a ter o nosso próprio, assim, ateliê, é que as coisas mudaram. O início foi as histórias são todas em ambientes muito tóxicos, nós éramos muito novinhas, tratavam-nos mal. Ou seja, não com respeito, sabes, não nos levavam a sério, nós tivemos que sempre nos impor em ambientes que eram, vamos chamar, tóxicos ou que eram difíceis. E eu tive que sempre manter, o meu estado de presença, ser bastante resiliente, bastante paciente, sem dúvida que temos que o fazer. Acho que é uma utopia pensarmos, acho que isso cá vem mais tarde. Há pessoas que têm a sorte de ter logo um ambiente bom, mas acho que é uma utopia pensar que ninguém, ou seja, que há alguém que não tem um ambiente que se possa tornar, tóxico no trabalho, sabes? Ou que se possa tornar muito difícil ou muito desafiante. Os primeiros anos foram muito, muito desafiantes. Não sei como é que não desistimos. Não sei como é que desistimos. Quer dizer, sei, nós tínhamos. Era algo que nós gostávamos muito de fazer, éramos muito apaixonadas pelo que fazíamos, queríamos muito fazer. Até não era só sobre nós. Eu trabalho
para mulheres quase exclusivamente há mais de 20 anos. Eu tinha muito essa vontade de trazer aquilo que eu sabia, aquilo que eu tinha aprendido para este grupo, para as mulheres, sabes? Biquinis mais sensuais, de trazer a magia de viajarem, de serem livres, de poderem ir em qualquer lugar com segurança. Nós fomos pioneiras nisso há 15 anos e então eu tinha essa visão e não deixava que nada ou seja, que nada me Desviasse. impedisse de me desviasse de a pôr. Mas os desafios foram constantes, constantes, constantes e difícil, difícil. Mas nós mantínhamos Aham. sempre a presença, a alegria, estávamos, pronto, fizemos o melhor que podíamos, mas eu nunca tive, só os últimos anos é que eu tive esse ambiente bom, menos tóxico. Uhum. Eu também tenho alguns ambientes no meu percurso em que foi muito difícil estar lá, foi muito difícil. E eu também adotei a mesma estratégia, ou seja, vou-me fortalecer a mim, porque se eu estiver forte emocionalmente, mentalmente, a coisa não entra. Tipo, é como se eu estivesse aqui agora a fazer uma coraça que depois, sei lá, vai refletir o que quer que seja que esteja a querer vir. Uma cena assim. Mas eu às tantas comecei a sentir que aquilo que eu estava a fazer não era suficiente e que aquilo tinha deixado de ser para mim, então não estava a fazer sentido continuar lá, por mais que aquilo também me ajudasse a crescer, porque depois também há esse lado, não é? Porque os ambientes mais tóxicos acabam por também ter, ou melhor, nós acabamos sempre por tirar alguma coisa positiva de qualquer das situações, não é? Uma aprendizagem. E naquele caso eu saí de lá mais forte, mas também não queria que as pessoas pensassem que devemos estar nesses ambientes para sempre, porque eles existem em todo lado, não é? Também acho que deve haver aqui algum equilíbrio e nós não nos resignarmos àquilo que está a acontecer e procurarmos o espaço onde nós nos sentirmos bem. Um bocadinho ir pelo caminho do meio, não é? Dúvida, eu costumo dizer que é mentira que só crescemos na dor, nós ficamos gigantes é no amor, então acho que nós devemos sempre procurar não só amor em nós, mas também para onde vamos e onde estamos. Acho que que sentimos que não é para nós, não estamos a ser valorizados, não há amor à nossa volta e se temos a oportunidade de mudar, muitas pessoas podem não ter, que devemos mudar e procurar sempre a luz. Estou brincando, eu gostava de dizer a luz. Devemos sempre procurar melhor. Eu faço isso sempre que tenho shift, sabes? Que estou ali em algo possa estar a ser mais pesado, mas eu sinto que ainda que vou fazer diferença ali, que há algum projeto, mas depois eu tenho um momento que não, sabes? Também já está a ser mais, deixa-me procurar, deixa-me Exato. procurar, porque é uma narrativa. Isso que tu disseste é verdade, é que encontrar um caminho do meio ou então encontrar mesmo um caminho bom só, porque é Sim, possível. sim, idealmente. Eu acredito mesmo que é o mesmo possível. Acho que nunca houve um momento na história da humanidade que fosse tão possível nós co-criarmos a nossa realidade e com quem queremos estar, onde queremos estar. Nunca houve tanta liberdade, nunca houve tantos meios, até para nos transformarmos a nós fisicamente, psiquicamente, energeticamente. Estão a acontecer coisas muito graves sempre, não é? E há pessoas que são mais puxadas para isso, para o tóxico, para o denso. Também está a haver o oposto, é como se houvesse um veneno, mas também está a haver um antídoto que nos está a ser dado de uma forma muito, muito. Eu às vezes até fico, uau, sabes? Eu ouço histórias e vejo mesmo a minha vida, de amigos meus, que eu penso. Ainda por cima, ainda agora é que tenho estado com a minha família, pessoas mais velhas, de 80 e 90 anos, eles falam sobre a juventude deles e eles não tiveram as oportunidades que nós tivemos de mudarem tudo tão rápido, enriquecerem tão rápido. Uhum. Eu sinto que se não estamos bem, então procuremos o mais rapidamente possível estar bem. Acho que isso Uhum.
Isso já uma energia mais antiga para mim, pessoalmente, de ficar, sabes, no tóxico, aguentar. Uhum. Sim, Eu já não faço isso. Já fiz os meus 20 anos inteiros, tanto exato. como empreendedora, como criativa, mesmo em relacionamentos, já não o faço. Já não faço, já não estou aí. Porque eu sei o que é Exato. possível, eu já vi o que é possível viver, em que estados de consciência é que posso viver, se calhar não diariamente, mas na grande maioria, de estar alegre, de estar em amor, de estar bem, de ter as pessoas assim à minha volta, portanto não sinto necessidade de vou passar por isto outra vez, ou vou sofrer, ou vou estar em ambientes tóxicos ou com pessoas que. Não, já não faço isso. Claro que às vezes estou distraída. Desce e penso, não, estou aqui há demasiado tempo, isto não é para mim. E mudo. Por muito difícil que seja mudar, Uhum. as dificuldades que traz mudar, porque mudar é difícil. Quer dizer, não é difícil. A nossa mente, não é, tudo o que é diferente do que ela conhece fica, o que é que está a acontecer? Mas eu faço isso, principalmente os últimos anos em que eu tive a responsabilidade de me autoconhecer melhor, e mesmo o mundo e tudo o que se passava à volta. Acho que desde o momento que eu parti em viagem sozinha, sem controlar nada, seja o que Deus quiser, deixa aprender o máximo sobre esta cultura, sobre mim, acho que eu nunca mais voltei a ser, a viver da mesma forma, a ser a mesma, porque eu percebi que tudo é possível. Todas as realidades são Uhum, uhum. possíveis, não há só uma realidade, não há só uma forma de Hum, estar, uma forma de ser. E uhum. se há formas de estar e de ser muito boas, em abundância, em paz, em alegria, em amor, em êxtase, porque é que eu vou estar só Claro, porque. claro. Mas no teu caso, se tiver que ser, se tiveres que ir a esses ambientes como estavas a falar há bocado, que também não foges necessariamente deles, tu fortaleces aí o container, fortaleces-te a ti e vais. Sim, e às vezes até quando não sou apanhada de surpresa, quando sei para onde é que vou, se mesmo um pequeno. Não Trabalho de ia. casa. Sim, eu faço o trabalho de casa, sabes? Fortaleço-me. Eh, Lembro que uma vez numa festa, nos prémios, cruzei-me com o Cristiano Ronaldo. Eu lembro-me de observar uma coisa dele, porque ele estava a entrar pela, pela passadeira vermelha, eu estava na entrada e vi ele chegar, sabes, descontraído, e depois, conforme vai passando a passadeira vermelha, ele começa a crescer, sabes? Começa a criar uma estrutura, não digo uma armadura, não foi isso que eu senti, mas criar uma estrutura. E eu faço muitas vezes isso. Vou com muita consciência para certos locais, sabes? Muito aware, para que não me desvie de quem eu sou, para onde eu vou, do meu caminho, não saia de lá Uhum, drenada, uhum, cansada. Então faço isso com uhum, muita uhum. consciência, cada vez mais. Há sítios que eu sei que, E por alguma tens. eventualidade, tenho que ir, sabes? Menos que vou encontrar alguma adversidade, eu faço esse trabalho, até ainda vou mais alegre, sabes? Ainda mais disposta, ainda mais presente. Mas vamos, vá, bora, go. E tens alguns rituais ou hábitos que faças diariamente, semanalmente, para tu conseguir estar com essa presença, com essa alegria, com essa leveza na maior parte do tempo? Tenho, mas não é algo que seja uma rotina, não é sempre igual. Eu percebi desde muito cedo, quando comecei a meditar, que meditação se calhar não era o ideal para mim. Às vezes medito, às vezes tenho momentos que preciso desse momento, mas eu, ou seja, eu regenero-me e curo-me muito no movimento. Então, percebi que sou mais uma pessoa de movimento. Então tenho desde fazer exercício, nadar, eu curo muito na água. Se eu puder, quase semanalmente eu nado, seja em piscina, seja no mar, conforme o tempo. Isto se não conseguir treinar, tive a sentir-me, não quero fazer treinos pesados, mas tento estar num elemento que me cura. Tenho o Reiki, que agora tirar mestre Reiki, ver se agora se consigo ir ao Brasil fazer isso. Mas tenho o Reiki 3A, que é uma ferramenta de cura muito rápida. Nesses momentos, como tenho que estar parada, não é? Enquanto faço Reiki, aproveito para meditar um pouco, respiração, sabes? Estar aware da minha respiração, de certos pensamentos, limpar.
também semanalmente faço. Há semanas que possam ser semanas mais complicadas, faço diariamente. Tenho essa disciplina de fazer diariamente. Se não, semanalmente faço. Não passo uma semana sem fazer reiki, sem nadar. E depois tenho pequenas coisas que no dia a dia que eu sei que me transformam logo no momento. Por exemplo, eu gosto muito de comer, gosto muito de música, então tento fazer uma boa refeição em que eu estou realmente presente, sabes? Estou a comer, a ouvir a música e estar só a ouvir aquela música. E pode ser uma música, pode ser desde o 50 Cent a bossa nova, conforme o que eu preciso. Se calhar eu preciso de mais ação, ou sinto que sofri alguma injustiça ou algo mais denso, e ponho um 50 Cent para, sabes? Preciso de power para este dia, preciso de força, se calhar de uma energia mais masculina. Então, para o oposto. O dia a seguir até pode ser o oposto. Então tento assim pequeninas coisas, mas há coisas que eu não descubro que é isso, porque eu durmo mal, sempre dormi. Lá está, eu sou muito ativa, por isso é que meditação para mim é difícil. Eu sinto que às vezes não traz o outcome que eu espero, preciso de algo com movimento. Eu prefiro nadar, estar muito tempo a nadar, e a Uhum, meditação para mim, do que estar, por exemplo, parada uhum. a meditar. Mas tenho estes rituais e outros, se calhar que não me estou a lembrar. Ler também, mas é mais estes que sim que eu uso diariamente. Aham. Acabas por falar em coisas como a comida e como a música que tu acabas por não separar um momento durante o teu dia para aquilo, mas integras naquilo que já acontece naturalmente. Sim, porque muitas vezes eu não tenho esse. Quer dizer, todos temos, não é? Mas às vezes o dia traz muitos problemas, traz muitas coisas para serem resolvidas, principalmente quando temos uma empresa, não é? Desde clientes, em que nós não conseguimos, achamos que temos aquela hora e depois aquela hora estamos debaixo da água a resolver questões e problemas. Desde muito cedo eu Yeah. percebi que eu não controlava muito bem esse tempo, ou não tinha ainda a forma de o controlar, e que preferia então ter estes pequenos momentos, sabes, né? Que pode ser 15 minutos que eu estou a almoçar, ou 15 minutos que estou a lanchar, ou 5 minutos de uma música, mas que eu consigo, sabes, rapidamente, ou bem, ou alegre, ou com força, e voltar a mim, sair daquele estado em que eu estava a trabalhar para os outros, a resolver questões para os outros, a ouvir os outros, ou seja, fora de mim, não é? Os outros. Uhum, As uhum, outras pessoas, porque o meu trabalho é muito para os outros e sobre os outros, não é? uhum, Passa muito uhum, pouco tempo para eu estar comigo. Não preciso. O meu uhum, trabalho, uhum. como grande parte dos trabalhos, não é? Nós prestamos um serviço. Então tento que seja no dia, pelo dia, no meio do dia. Sentar ali, sabes? Isso para mim também foi. Sim, isso para mim também foi um virar de chave quando eu percebi que é suficiente e é mais do que suficiente, está tudo bem com integrarmos essas práticas ao longo do nosso dia, já nas coisas que nós íamos naturalmente fazer. Acho que para mim isso retirou um imenso peso e fez com que realmente fosse possível. Yeah, Não é? Porque eu tentei, sou yeah. sincera, não é? Eu tentei tirar uma parte da manhã, uma parte do final do dia, uma parte da noite, eu sentia que estava a pesar mais do que me a trazer leveza. Então eu pensei, tentei ficar muito boa em certas coisas, como no Reiki, como, sei lá, algumas coisas de ficar boa a fazê-lo, não é? Forte, com uma boa energia, e depois tento só trazer para o longo dos dias, sem o peso de tenho que. eh, Uhum. Uhum. como estávamos a falar anteriormente, ou o peso de tenho que estar só em ambientes positivos, sabes? Eu pensei, não vai ser sempre possível. Talvez um dia, daqui a 10 anos, daqui a 5, 20, mas atualmente eu não consigo que isso seja a minha realidade. Eu não quero deixar de me dar com certos amigos, não quero deixar de dar com certos familiares. Eu não sinto que eu precisa de o fazer. Como é que eu posso. O que é que eu posso fazer é por mim, mudar-me em mim. Não, sabes? Não controlar fora, mas controlar dentro. Se calhar até acabas por tu própria trazer luz àqueles círculos de amigos que não têm tanta, não é? Por causa. Estava-me a lembrar daqueles vídeos com o bonequinho com luz que passa pelo meio das outras pessoas que estão
mais pretos e vai mudando a luz à sua volta. Acho que isso é muito poderoso também. E eu já vi esses vídeos e amo porque eu consigo ver, ou seja, eu consigo ver um pouco mais às vezes do que a matéria. Ou seja, eu vejo luz, vejo sombras, eu vejo o mal, não é? A sombra, às vezes sombras que as pessoas carregam, algo que as pessoas carregam, caras que nem é delas, como também vejo a luz e vejo a alquimia. Não é algo que eu falo muito, porque não sinto necessidade de falar, mas eu vejo com muita clareza. Então eu vejo isso acontecer. Seja por mim, seja por um momento que a pessoa está num concerto e está a ouvir uma música muito que gosta, eu vejo sabes, o ambiente todo a transformar-se e isso acontece mesmo, isso é real, isso acontece mesmo. Por saber isto e por ver isto é que eu ainda tenho mais responsabilidade, tento ter ainda mais consciência para que eu esteja sempre num melhor estado possível quanto influencia os outros. Uhum, Quando mais pessoas. uhum. Minha mãe está sempre a dizer, eu vibro, eu fico feliz, feliz, feliz quando eu vejo as pessoas felizes, sabes? Quando eu vejo as pessoas autênticas, quando eu vejo as pessoas a terem. Eu alimento-me disso, eu fico mesmo, uau! Então, se eu puder contribuir para isso, melhor, que bom, sabes? Tipo, Isso é sinal que tu estás feliz com a tua vida, que tu estás a viver a vida que realmente queres viver e provavelmente, claro, tu queres mais coisas, né? Nós queremos sempre alcançar um pouco mais, mas é um reflexo de que tu estás bem com a vida. E isso leva-me a outra pergunta, que é: achas possível alguém estar num estado de alegria e leveza se não tiver alinhada com a sua própria vida, se estiver a viver uma vida que ela não está bem a gostar? boa questão. Eu acho que é possível. Talvez não consiga estar no maior estado de alegria, não é? De êxtase, mas consegues ser alegre. Eu vejo pela minha avó. A minha avó está neste momento, ou seja, tem uma doença, tem um estado que não é o que ela preferia, que ela gostaria, mas ela consegue estar sempre alegre. Porque isso vai um pouco daquilo que nós, quem fala, diz a minha avó, digo, N pessoas que eu vejo à minha volta, e eu inclusive. Eu, como estava-te a dizer, mesmo no início da Vogue e certos momentos e relacionamentos, certos momentos da vida, eu não estava onde eu queria estar. Ou seja, eu estava em situações que eu preferia que fossem de outra forma, que fossem menos dolorosas, que fossem menos desafiantes. Mas eu, de alguma forma, consegui sempre estar alegre, estar positiva, estar criativa. Eu acho que é possível, eu acho que é possível. Eu acho que é possível nós Que não separarmos as duas coisas, mas aceitarmos. Acho que foi muito de aceitar, sabes? Não é aceitar de nunca vou mudar isto e vou viver isto para sempre. É naquele momento, ou seja, eu tenho este dia, ele está a acontecer assim, eu não consigo fugir daqui, eu preciso de realizar estas tarefas, ou preciso estar aqui, ou preciso estar a cuidar de um ente querido que está muito doente, eu preciso estar aqui. Como é que eu posso fazê-lo da melhor forma, da forma mais presente, da forma que me traga mais alegria, mais satisfação? Eu acho que daí vem a gratidão, é tu estás sempre grato. Eu acho que um grande segredo em mim, eu começo o dia logo assim a agradecer. Eu já acordei e estou, obrigada Deus, obrigada universo, acordei mais um dia, sabe? Se calhar posso estar doente hoje, que estou constipada, sei lá, até posso estar menos bem, mas eu estou, obrigada, mais um dia. E eu acho que vem da gratidão, tu, naquele momento estás grato. E a gratidão depois traz leveza, traz alegria, tu não estás naquele estado de ai, devia estar a ser diferente, ai, eu mereço mais isto, ai, fizeram-me aquilo. Ou seja, tira-te o estado de vitimização, mesmo que estejas Uhum. a viver algo em que algo que não é bom, ou que não é o que tu querias viver. Portanto, eu acho que é possível. Melhor, eu acho que eu tenho quase a É certeza. uma escolha. Achas que é Acho uma que é uma escolha? escolha. É uma escolha. Nós já viajámos, não é? Juntas e tenho tido a sorte de viajar de uma ponta à outra do globo e eu às vezes fico, uau, admirada como pessoas que são tão pobres, têm tão pouco, sabes? Não há abundância, qualquer tipo de abundância à volta delas, não há mesmo, não há um resquício, olha, não há nem há água, não há comida. E elas estão, eu vejo, não é? Vejo energeticamente,
um estado de alegria, de presença, de gratidão, que é, quer dizer, como? Como é que é Uhum. possível? E depois vemos o oposto também, pessoas que têm absolutamente tudo, têm acesso a tudo, que estão tristes, muito densas, ou deprimidas, ou com alguma Uhum. maldade dentro delas, estão más, sabes? Portanto, acho que não é Uhum. pela. Mais uma vez, acho que não é pelo. Claro que ajuda muito, não é? Os ambientes em que estamos. Acho que vem sempre daqui. Estava a dizer daqui da cabeça, mas acho que vem muito do nosso coração e depois vem de uma cabeça simples, não é? Eu costumo dizer que a mente mente, não é? Então a nossa mente está feita para sobreviver. Está feita para eu não entrar numa gruta de um urso e morrer ali. Ou seja, está sempre aware. E nós temos que estar sempre a fazer um trabalho constante de, sabes, de limpeza, de simplificar, de não ter certas narrativas, não alimentar certas narrativas. É um trabalho que eu faço, que eu também sou bastante disciplinada. Sou muito responsável sobre o que penso, sobre o que. Ainda por cima eu que sou muito impermeável, sabes? À energia dos outros, ao que se Permeável. passa, então impermeável, sabes? Tipo, entra por mim, às vezes entra mesmo por mim adentro, a dor dos outros. Eu estou numa sala e quem me conhece, a minha família, os meus amigos, as pessoas mais queridas, tu própria, sabes? Estou numa sala e a uns 100 metros de distância, óbvio, 100 metros é muito, mas 10 metros de distância, tipo num evento, eu consigo perceber a pessoa que está, sabes, muito, 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 muito triste. Ou a pessoa que tem alguma certa psicopatia. Então a informação entra, estou sempre a receber muita informação, então muitas vezes eu tenho mesmo que fazer o trabalho de simplifica, sabes como é que podes trazer mais Achas? amor para este espaço, mais alegria, Hum. mais consciência, tenho que estar sempre a fazer isso. É importante cuidarmos da nossa energia diariamente? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ah, a visão que eu tenho é que a nossa energia é inesgotável, sabes? Cada ser humano quase conseguia eliminar uma cidade inteira. Uau. Tu conseguias iluminar Lisboa inteira se fosse necessário. Eu sinto que mesmo que a nossa energia é inesgotável, só que há muitos condicionamentos psíquicos, como físicos, como as coisas estão assim criadas, para nós não só não sabermos isso, como não acessarmos toda essa energia. E a forma de acessarmos cada vez mais é tendo consciência não só disto, mas das trocas que há, sabes? Onde é que perdemos energia? Eu cada vez sinto mais que ninguém me consegue tirar energia. Só eu, com as narrativas que eu crio, ou da forma como Uhum. eu sinto, é que consigo fazer isso. Só eu é que sou completamente responsável por mim. Isto vem mais uma vez no seguimento do que temos estado a falar, ou seja, eu posso estar com alguém que esteja muito mal, de alguma forma, por exemplo, muito deprimido, com conversas, sabes, com energia muito em baixo, e que essa pessoa não me tire nem 1% de energia. Ou Uau. seja, sim, é o que eu tenho ultimamente trabalhado, tomado consciência, tentado viver dessa forma. Acho que vem muitas narrativas que nós nos contamos. Hum, precisamos de. É sobre nós. No final do dia é muito mais sobre É nós, sempre só sobre nós é que nós. contamos, sim, sim, do que realmente se passa à nossa volta. Claro que influencia, não é? Então, se formos extremamente sensíveis, se formos empáticos, ah, pode ser difícil, mas eu tenho feito esse trabalho e às vezes fico, uau, isto é mesmo possível. Uhum. Eu Está tudo em mim, sou eu é que sou responsável por mim própria, pelo que forma sim, como sinto, energia, de sim. melhorar. Estás a tocar em duas coisas que me têm moldado muito e que a partir do momento em que eu tive esta certeza em mim, eu cresci muito. Uma é ninguém nos vem salvar, tal como tu estavas a tocar agora. Nós temos que ser responsáveis por nós mesmos. E claro que há coisas a acontecerem, mas a chave é nós usarmos aquilo que temos para construir uma realidade melhor à nossa volta.
E a segunda tem a ver com quando eu me apercebi do cansaço que eu gerava por causa dos meus próprios pensamentos. Menina, foi um rodar de chave. É que nós que somos muito mentais, tudo muda. Nós que somos muito mentais, e eu acredito que a maioria das pessoas o seja, nós estamos constantemente a ter pensamentos, constantemente, e não nos apercebemos da carga, do cansaço que eles geram em nós. E a maioria dos pensamentos nem sequer são pensamentos positivos e a nosso favor. Ou o diálogo interno é muito crítico, ou estamos a repetir vezes sem conta a nossa lista de tarefas a fazer, ou estamos a pensar porque é que eu não fiz aquilo, porque é que eu não disse assim, tipo um bocado a recriminar e a arrepender do que não aconteceu e podia ter acontecido, porque eu devia ter feito A em vez de ter feito B, e devia ter dito isto em vez de ter dito aquilo. Isto consome tanta energia. E agora, quando tu estavas a dizer que nós tínhamos energia para iluminar uma cidade inteira, lembrei-me dessa minha própria experiência. Temos. Acho que primeiramente está tudo no ser, sabes? Antes de termos energia, antes de termos abundância, nós temos que ser. E quando percebemos que podemos ser de outra forma, ou seja, sair um pouco da nossa mente e podemos ser mais nós, ser mais autênticos, ser mais alegres, as coisas começam-se a transformar aos poucos, estarmos mais no coração. Costumo dizer, vivo isso praticamente diariamente. Eu quando estou muito feliz, muito alegre, assim, muito entusiasmada por só, sabes, estar a fazer, até pode ser fazer uma tarefa simples, por estar a viver o momento, eu magnetizo naturalmente tudo. Magnetizo, as coisas acontecem, é o que estamos a falar, magia acontece. Mas eu sei que para estar nesse estado, eu tenho que me livrar das minhas próprias, como é que se diz em português? Bullshit, das minhas tretas, das minhas narrativas que eu estou sempre a contar. Eu tenho que ser sincera. E ser sincero é difícil, porque nós achamos que estamos a ser sinceros, mas nós constantemente estamos-nos a mentir a nós próprios, a mentir aos outros, sobre quem somos, sobre o que queremos, como queremos viver, sobre os nossos limites. Sem dúvida. E eu acho que só a verdade é que traz liberdade. E só na liberdade é que vêm estes estados de alegria, de leveza, de autenticidade. Trabalhar cada um deles, estarmos aware, não é? Conscientes de cada um deles. Onde é que eu aqui estou a retirar energia, sabes? E ir, se calhar, ao elemento da verdade. Ok, é aqui, eu posso melhorar isto. Onde é que E tocaste num outro ponto interessante, que é, se nós não tivermos em verdade, significa que nós estamos a usar uma máscara, porque o ego, para se sentir confortável e para sentir que é aprovado, validado, exatamente, nós usamos a máscara, que não é para demonizar, a máscara está lá porque foi necessária, mas não estamos a ser nós, e ao não estarmos a ser nós temos esse peso acoplado. Estamos a viver um peso. a energia gasta podia ser para, É sabes, verdade, é verdade. cima, para É verdade, é verdade. para construir, Para criar, para criar, Sim. para viver, aproveitar o dia, os outros. Imagina ao contrário, o peso. E às vezes até fisicamente conseguimos perceber isso nas pessoas que estão com esse peso, não é? Ficam mais, às vezes não é só encurvadas, como às vezes também estão maiores, com Curvadas. mais volume, põem muito esse peso que é natural. Eu já o fiz, faço, toda a gente faz. Sem dúvida. O ego é importantíssimo, o ego pode ser o nosso melhor aliado, sabe? Faz parte. O ego está lá para nos proteger. Sim, para nos protegermos e também para nos ajudar a criar e a co-criar, sabes? Às vezes vem dessa vontade de ser. Não gosto de dizer de parecer, porque parecer acho que já é mais negativo, mas de ser, que vem também aquele push. Acho que não é necessário, acho que pode vir de outro lugar, mas que percebo que ajude. Mas é isso, lá está, no final é estarmos conscientes, sermos responsáveis por nós próprios, não termos medo de existir.
Às vezes eu sinto quando estou muito alegre, muito feliz, muito bem, chego a um sítio que está mais denso, eu sinto o toque, sabes? Vem sempre alguém dar-me o toque de não podes estar tão feliz, não podes estar tão alegre, baixa lá a tua energia, desce à terra. Sinto isso constantemente, sempre senti desde pequenina. As histórias são infinitas sabes, de me serem violentos, de me baterem mesmo, sabes? Uau, Género. Sim, sim, sim. uau. Já sofri mesmo violência física mais que uma vez, de estar Alguma uau, alegre, feliz, estar e bum, sabes? De não incomoda? podes, não podes, Incomoda. incomoda. Portanto, É, é ou incomoda. seja, nós temos que estar. Eu tive que me trabalhar, continuar a trabalhar para conseguir. Alguma vez sentiste, alguma vez sentiste ou tiveste alguém que te dissesse que és muito intensa por causa dessa alegria? Tentar lembrar. Talvez, não se calhar com essas palavras, com outras, sim, mas hum, não foi assim tantas vezes. Porque muitas vezes eu diminuía-me naturalmente. Eu percebia e já estava. Exato. Eu percebia. E então estava muito aware disso. Mas sim, sempre, desde familiares Eu próximos, enquanto tenho. crescia, sem dúvida, sim, sim. Se calhar não com essas palavras, tentada a ser muito intensa, mas de outra forma que eu fico, sabes? Sim. Eu tenho uma fase. Sim, eu tenho uma fase da minha vida em que eu percebi que, não com essas palavras, mas que a pessoa estava a sentir que eu era muito intensa, que eu era muito. E então, isto também porque eu estava, sabes, cheguei a um ambiente que era novo para mim e eu estava alegre, bora fazer, estava feliz, exato. Mas estava a ser muito para o outro lado e eu em desatenção e na altura eu era bem mais novinha e na altura ainda não tinha todos estes conceitos já mais estruturados e deixei-me ir um bocadinho naquela narrativa e afastei-me da minha essência, afastei-me de quem eu era, dessa alegria também porque queria caber, que é o que eu falo muitas vezes também aqui com as pessoas, porque nós queremos caber em sítios e em grupos e acabamos por fazer muita coisa que nos distancia de nós mesmos e depois ainda durou, ainda estou no processo de voltar a esse ser assim, também bastante alegre que eu era. Já estou 80% do caminho, mas falta ali aquele finalzinho. Eu acho que eu sinto que é um processo eterno, porque nós, como seres humanos, nós todos procuramos reconhecimento, sermos amados, sermos vistos. Facilmente tentamos Mas tentamos sabes que eu tentamos adaptar, tenho. então Mas é eu tenho desafiante, é um aprendido. desafio. É desafiante, mas eu tenho aprendido que nós não temos que ser reconhecidos por toda a gente. Nós não temos que ser vistos por toda Por a gente. absolutamente ninguém. Há Oh, espaços e espaços, exato. sem Há dúvida. espaços e espaços, percebes? E se aquela pessoa está incomodada com a minha alegria, com a minha presença, pá, eu não vou deixar de ser assim por causa dela, porque. Claro, estás a ser educada, estás a respeitar a liberdade e o espaço do outro. Não há Exato, porque mudares, não é? Ainda por cima, se exato. estás num estado tão bom e tão necessário, cada vez sinto que há mais essa necessi há essa necessidade, que eu sinto muito às vezes em ambientes que estou, é que as coisas estão como é que eu ia te explicar? Tenho às vezes tido alguns momentos em que fico triste, em que percebo que há muitas pessoas à minha volta que só estão a conseguir sobreviver e manter alguns estados, hã, parece que estão bem, não é? De que estão felizes ou alegres com com medicação, com Hum, muita terapia, ou seja, não uhum, estão de uma forma natural, uhum. ou com algum, sei lá, algum vício, e tenho-me apercebido que isso está a ser
está a acontecer mais do que eu gostaria, sabes? São mais Uhum. pessoas do que eu gostaria. Então acho que esses estados e esse exemplo, pois quantas vezes, não é? Deve ter acontecido com mesmo, as pessoas perguntam como é que estás assim? Porquê que estás assim? O que é que aconteceu? E se calhar nós falamos um pouco destas nossas experiências e destas realidades possíveis, e as pessoas, por qualquer coisa nas pessoas, pensam se calhar este fim de semana eu vou à praia. Quem diz à praia é dar um passeio na natureza. Se calhar vou desligar o telefone uns dias, ou sei lá, as redes sociais uns dias, Uhum. e vou estar mais a ouvir a minha mãe, a ouvir a história da minha avó, e irmos para Uhum. momentos mais presentes que também são sobre nós, não é? Uhum. Porque os outros, ou seja, um momento que tem-me feito muita confusão e que eu já tive para cair aí, daí também ser sensível ao assunto, ou seja, momentos que eu tenho mesmo, Inês, tipo, volta tipo, à presença, é que nós estamos a ficar muito. Ou seja, não estamos a viver realidades que são a nossa realidade. Ou seja, facilmente eu pego no telefone e estou a ver a realidade de outra pessoa qualquer, ou estou a ver uma Uhum. notícia. Uhum. Então nós saímos de nós próprios. É sim, é num segundo. E Não só vezes sem saímos de nós conta. próprios, e vezes sem conta, não só saímos de nós próprios, como saímos de as pessoas que estão à nossa volta, o ambiente, a natureza, os animais, e não é suposto. É um preço muito alto que se paga, que vamos pagar, que estamos a pagar. Por isso é que as pessoas depois chegam ao final da semana e dizem: eu estou exausto. Eu estou a precisar de Verdade. ansiolíticos para dormir. Eu estou. Porque as pessoas não estão na sua full force, na sua energia. E isso é Uhum. estar num sítio, estar num. Até numa sala de espera de um consultório. E tu estás a perceber, ok, aquela pessoa está-se a sentir assim, como é que eu posso ajudar ou melhorar? Ok, o copo de uma senhora mais idosa, ela não está-se a conseguir abaixar, e tu levantas, isso traz-te energia, estar em presença, traz-te movimento. Que as telas, hoje em dia, eu sinto, isto é uma ferramenta maravilhosa, eu digo que é uma das melhores ferramentas, se estivermos conscientes, até para manifestar, mas também é o oposto, que é para, exatamente o oposto, sabes? É para drenar. Então eu sinto isso muito à minha volta, até em crianças e jovens. Então, se nós podemos trazer, sabes, só com a nossa alegria de género, acordem, estamos presentes, sabes? Vamos olhar olho no olho todos, vamos falar às vezes de coisas, se calhar, menos, sim, mais, não digo densas, mas não tão boas, do género. Então, o dia foi bom, não foi? Então, e porquê? Sabes? Porque nós somos os outros também. Eu acho que as pessoas estão muito a fugir dos outros, do espelho que os outros são. E acho que é importante Uhum. estar. O espelho, eu vejo os outros mesmo, as outras pessoas, e mesmo na natureza e animais e tudo, que são um espelho de mim, são um reflexo. Então eu tento estar aware do que me está a ser dito e Sim. mostrado. Às vezes eu Acho que vejo ainda não alguém que está temos. exatamente no estado em que eu estou, um estado menos bom, menos simpático, e ela vem igual. E eu nem sequer reclamo com a pessoa, eu disse, eu estou assim hoje. Obrigada. É logo, é quase instantâneo. Yeah. Obrigada, amiga, obrigada, amiga. Então, e mudo, sabes? Então temos de estar. Sim, eu acho que nós não estamos ainda muito conscientes de que as pessoas são espelhos para nós, e então depois vêm aquelas pessoas que nos irritam ou deixam-nos frustradas e nós não estamos a perceber que aquilo que nós estamos a ver no outro é porque nós temos. Eu já vejo isso É um com botão! alguma facilidade. Eu às vezes rio-me sozinha, eu estou irritada, ou estou, sei lá, a ter maus pensamentos naquele momento, sabes, seguidos, isto não aconteceu assim, e vem, já no trânsito, sei lá, o que for, e eu rio-me às vezes, eu, tipo, estou igual, estou igual àquele senhor. Deixa-me mudar completamente, fazer o shift. Eu nem reclamo, às vezes eu agradeço, faço imensas gestos. Tem razão, obrigada, obrigada. Eu, está bem igual. Sim, Tipo, deixa-me sim, sim. mudar. Sim, é muito engraçado. No fundo, esses espelhos estão lá para nos. Sim, no fundo, esses espelhos estão lá para nos redirecionar, claro. Sim, sim, é Claro. como eu estava a dizer, acredito mesmo, eu vejo que cada ser humano tem energia para eliminar uma cidade inteira, energia infinita. Eu também sinto que isto é abundante. Ou seja,
mundo, as coisas como estão criadas é para ser sempre melhor, sempre ser mais abundante, nós sermos melhores, sermos mais amorosos, sabes, faltar-nos cada vez mais coisas, quer dizer, não haver tudo. Por isso é que às vezes fico tão triste. Eu penso como é que 2026 ainda estamos aqui, como é que há pessoas a passarem fome, como é que há pessoas, sabes, pessoas sem acesso à água. Este planeta é abundante, não há falta, só nós é que criamos essa falta. É o ser humano que está constantemente a criar essas faltas ou essas faltas propositadas a outros. E quando começamos a tomar consciência disto, que é abundante, que há para todos, que não tem fim, que a nossa energia não tem fim, também nos dá muito mais força, ainda mais responsabilidade, ainda mais vontade de ser, de fazer, para mudar isso, sabes? É só para nos redirecionar, só para nos melhorar, Uhum. só para ficarmos, sabes, buscarmos algo melhor, não, nunca pior. Nunca pior. Isso é uma narrativa Sem dúvida. nossa. Uhum. Sem dúvida. Nós criámos ou que alguém Sem criou dúvida. e que criam constantemente para alimentar. Porquê? Porque no medo é que é possível o controle, não é? Na falta, ou te dizerem falta, vai faltar, tem medo disto, tem medo daquilo, é que também nos conseguem controlar, venderem tanta coisa, sabes? Nós achamos no sentido que não somos suficientes. Eu estou sempre a dizer, eu sou suficiente. Eu estou sempre a dizer ao meu namorado, à minha família, vocês são suficientes, we are enough, como está. Não significa que não podemos melhorar e que não podemos ter mais. Claro. Temos, eu acredito, eu vejo isso. Mas naquele momento somos suficientes e isso tira um peso, tira imensas narrativas, sabes? Que a nossa mente está constantemente a fazer, até pelo que nos é transmitido e que nos estão sempre. Não é? Temos que saber muito bem o que é que consumimos. Às vezes, mais do que os ambientes onde eu estou, é aquilo que eu consumo, que eu sou mais cuidadosa. Uhum. Isso é que Uhum. me influencia, sabes? Sim, 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 sim. Até às vezes, porque os ambientes às vezes eu não consigo ainda, sinto que ainda não tenho que estar ali, sabes? Não posso. Ok, Portugal está péssimo tempo, em Portugal está a chover há um mês, mas eu preciso estar em Portugal, não consigo fugir para o Brasil ou para as Bahamas. Então o ambiente eu sinto que às vezes não consigo controlar tão bem. Mas o que eu consumo, as narrativas que eu consumo, isso eu já consigo controlar. Eu posso dizer, não, eu não quero ouvir esta pessoa a falar sobre isto ou a ser tão negativa quando eu sei que não é verdade ou não é por aí. Temos de estar sempre aware do veneno e de que somos capazes de criar o antídoto. Então estou sempre. Às vezes hoje só penso, ok, ainda há imensas pessoas a pensar assim, a sentirem-se assim, como é que eu posso fazer diferente, nem que seja dentro de mim? Para já, de momento, não é? Nós somos novinhas, não é? Temos 30, mas se calhar daqui a 10 anos ou 20 eu já ter conseguido criar alguma diferença para além de mim, sabe? Uhum. Estar ao serviço dos outros. Uhum. Isso também é algo que eu tenho muita consciência e que acho que sempre Uhum. tive, e que também me tira muito peso e traz muita leveza. Porque estávamos a falar de leveza desde o início, não é? As tuas questões é como é que eu me mantenho tão leve e alegre. É Uhum. eu fazer sempre o trabalho que eu estou muitas vezes ao serviço do outro, sabes? Então isso também me tira e deixa-me Dar. mais leve. De dar, sim, sim. De ser, de ser incondicional. Eu cada Hum. vez tenho que tentar trabalhar mais a mim o meu amor ser incondicional, sabes? Eu não tenho que perdoar ninguém, porque isso eu sinto que ter que perdoar alguém, certos conceitos de justiça e de injustiça, eu entro na narrativa que há algo de errado. Então eu só aceito, ok, a pessoa está a fazer o melhor. E de certa forma coloca-nos num nível um bocadinho superior, não é? Tenho a sensação. É o que eu sinto, sim, e todos os níveis que nós estamos sempre a pôr superior aos outros, na minha opinião, traz peso, é como na balança, é como uma balança, é simples. Tu sabes muito bem os conceitos melhor do que eu de química e de física e do peso não é? Da matéria, sabes isso melhor do que eu e eu sinto isso. Se eu tiver-me a pôr sempre num lugar, isso é mais um peso, eu não preciso estar nesse lugar. Sou Sem igual a dúvida. toda a gente, nós somos todos iguais, estamos todos com os mesmos desafios, temos todos gifts, ou seja, Talentos. talentos diferentes. Sabes, não há aqui ninguém mais, menos que ninguém. E eu estou sempre também a fazer esse trabalho. Porque às vezes sinto, não é? Este talento que ninguém à minha volta tem. Eu consigo fazer isto. Eu consigo. E penso, uau, sou especial. Não, não sou especial.
E o serviço, a consciência de pôr ao serviço dos outros, tira-me logo desse lugar. Ok, tenho esse talento neste momento, como é que eu podes pôr ao serviço? Então sai logo de um Isso é lugar de ótimo. pedestal ou de ego, ou que sou boa, Isso é logo, muito logo, logo, logo. importante. Eu fiz isso no início, de uma forma muito natural, na altura até inconscientemente. Os primeiros 3 anos da Vogue, tirando as pessoas que trabalhavam connosco e mais próximas, ninguém achavam que até era uma marca internacional de fora. Ninguém sabia que a Vogue era minha ou que eu estava por trás da Vogue. E eu não falava sobre, não me punha dessa forma. Porquê? Porque para mim eu estava a fazer algo que eu gostava muito, que eu tinha aprendido a fazer, que eu tinha estudado, não é? Estudei moda, trabalhava já na área há alguns anos, e eu simplesmente sabia que conseguia trazer aquilo para as mulheres, ou para as meninas, ou para as raparigas em Portugal. Quem diz em Portugal, depois na Europa. Conseguia trazer essa leveza, essa liberdade, essa sensualidade. E eu limitei-me a fazer isso, sem nunca, ai, eu vou caminho, ai, eu consigo, ai, eu tenho uma empresa, ai, eu tenho uma marca. Os primeiros 3 anos isso nem me passava pela cabeça. Uhum. Mais depois, a seguir, quando a marca começou a crescer e eu comecei a perceber que as pessoas posicionavam muito nas redes sociais dessa forma, no género, eu sou CEO, eu sou Uhum. entrepreneur. Eu comecei a usar um pouco esses conceitos e depois percebi logo que não eram para mim, sabes? Comecei a usar porque pensei, ok, se calhar devia valorizar-me mais, Uhum. sabe? Devia-me mostrar de outra forma, se calhar as pessoas mais, mas depois percebi que também não me trazia para a Inês, sabes? Para o meu coraçãozinho, para a minha pessoa, não me trazia, não fazia diferença, então também deixei um pouco, um pouco de lado, e então estou sempre a fazer também eu gosto de fazer assim, porque é mesmo, às vezes estamos aqui, depois vamos aqui, depois ficamos aqui, ok, tipo, aqui está tudo bem, está tudo, tu também estou sempre a fazer esse trabalho, e é muito quando eu me ponho ao serviço de tudo ao serviço, pronto, Uhum. seja de dos outros, dos animais, seja o que for. Tenho aqui uma pergunta importante para ti também, que é: tu não és a Inês só alegre e leve, tu também sabes aquilo que mereces, sabes os teus direitos de veres aquilo que mereces e tu defendes se for preciso. Um, a expressão em inglês seria you speak up for yourself, não sei muito bem como é que isto se traduz em português. Mas como é que tu navegas? Como é que tu navegas nesses dois polos, não é? Que tem também muito a ver com amor próprio, com self-worth, valorização pessoal até. Alguns momentos eu sinto que não navego nesses 2 polos da forma mais equilibrada. Às vezes eu sinto que quando tenho que falar por mim ou falar, eh, por alguém, que esteja a sofrer, ou seja, que esteja um bocadinho mais debilitada, eu sinto-me um bocadinho mais forte e posso, sabes, posso, fazer diferença. Muitas vezes eu sou até um pouco agressiva, sabes? Há uma leoa, há mesmo uma leoa que cresce dentro de mim e às vezes eu não consigo passar do estar a sorrir, mostrar os dentes para sorrir, para estar a mostrar os dentes de eu vou atacar-te e eu vou-te morder, sabes? Eu estou preparada para isso, para me defender, para defender quem eu amo, para defender alguma causa que eu sinto que está a afetar uma comunidade, uma maioria. Então é o que eu tento lá é o que temos vindo a falar, eu estar mais consciente desses estados e conseguir estar um pouco equilibrada, porque eu consigo ser muito eu já percebi, não, 37 anos a conviver comigo própria, que eu consigo ser muito agressiva, sabes? Ser uma leoa à séria. Eu não e saio do estado de estar alegre e é leve para trazer, sabes, eu trago toda a montanha, é um vulcão, é tipo, agora vocês vão levar com o fo é um fo é fogo. Acho que a melhor expressão é essa, é fire. Vocês vão se queimar, sabes? Eu vou queimar tudo, vai arder. E eu sinto isso dentro de mim, sinto essa força e eu tenho que aprender a controlar o fogo, tenho que aprender a controlar Uhum.
esse estado, porque esse estado surge muitas vezes. Mas é um estado também muito necessário, porque eu sinto que não é só estarmos, não é só viver em alegria, também precisamos de defender aquilo em que acreditamos e nós próprios, quando assim também é necessário, não é? Sim, é uma utopia pensar que aqui, não é, na Terra, neste momento presente, nós conseguimos estar sempre nesse estado alegre e que está tudo bem. Não é possível. Precisamos muitas vezes de ir Uhum. para outro estado mais denso, já falámos disso aqui anteriormente, não só de estar nesses ambientes, como nós estarmos nesse estado. Lembro-me que não foi há muito tempo, foi há umas semanas, no aniversário de um amigo meu, um sítio lindo, virado para o mar, sabes, pôr do sol, um ambiente incrível, estava com uma amiga minha brasileira, alto astral, sabes, toda a gente, ambiente mágico, e era um sítio público, e estava lá eu ia dizer um senhor, mas eu estou com dificuldades. Estava lá um indivíduo, um homem que já tinha ouvido alguém dizer que estava a filmar, as meninas, mas quando eu pensei em meninas, pensei que eram os modelos que estavam lá muitas raparigas que eram modelos, algumas até conhecidas. Eu pensei: "Pronto, entusiasmou-se e está a filmar, está-nos a filmar, não é? Está a filmar, o grupo que estava lá". E não liguei mais, ignorei, continuei a divertir-me, a dançar, a conversar. E depois tive um momento que estava-me a sentar no ponto oposta da sala, do local, eu sem óculos, sem lentes, mas mal, eu senti, como eu estava, já te contei, sou muito aware a energia, sabes? A estados diferentes de consciência. E eu assim: o que é que se está a passar ali? Quem é aquele indivíduo?". Detectei logo alguma psicopatia, ou comportamento menos, unusual. Unusual, ai, ajuda-me. Menos comum. Não normal, menos comum. E vou direto, percebo que ele está assim com o telemóvel, estavam crianças, meninas a brincarem, ainda por cima tinham vindo da praia, sabes, de vestidinho, de fato de banho, brincarem, rebolarem, a brincar, as crianças livres como têm que ser, e eu percebi que ele estava a filmar era as crianças. Eu saio, Daniela, eu saio, assim, é ele, sabes, tipo, full force. Eu até diga: "Fogo, fogo, fire". Tanto que eu pus-me à frente dele, ele tremeu, sabes, ele começou a gaguejar. Eu virei-me e disse: "Pare já imediatamente de filmar as crianças". "Ah, mas eu não estou a filmar, tá, eu vi". Aí ele: "Ah, sim, mas foi aquela", a mentir, sabes, depois a mentir: "Ah, mas foi aquela senhora que deu autorização". Aqui absolutamente ninguém lhe deu autorização, não me minta. Sabes, um estado que eu passei de um estado de alegria pura em Nárnia, borboleta social, como dizem os meus amigos, para logo. E estavam lá outros adultos, estavam lá, as mães, que provavelmente cá, de certeza que não repararam. Ninguém tinha tido esta abordagem e eu é automático. Às vezes até fico assustada comigo própria. Full force, full force. E às vezes é violento. Eu tive que me controlar para não atirar o telemóvel dele pela janela, não chamar logo 300 força policial para o levar dali, sabe? Não dar tapas, como se diz em brasileiro, dar tive que me controlar, tive que me controlar. Mas é necessário, é necessário. É necessário porque obriga logo a apagar os vídeos, a sair dali. É necessário nós estarmos também, temos esta parte, trabalharmos esta parte nossa, porque o mundo às vezes não é brincadeira, não é para brincadeiras, Uhum, e sem há dúvida. a sofrer violência, estão a acontecer coisas muito graves. Eu acho que eu só trabalho, acho que não, tenho a certeza que eu trabalho muito para estar neste estado, que é natural em mim, mas 50% eu digo que é trabalho de estar alegre e leve, porque eu tenho muita, sempre tive muita consciência do negro. Eu prefiro estar na luz e trazer luz, porque eu tenho muita consciência do que se passa, sempre tive, tanto que eu queria estudei para ser jornalista ali uma época da minha vida, porque eu tenho muita consciência do que se passa no mundo, do que há de denso, do circo que é, da maldade que é, sabe, da corrupção, da dor. Então, eu tenho muita consciência disso. Então tento trabalhar o oposto, mas não significa que eu não consiga, sabes, estar Claro, preparada para acho me que é muito impor, ou para importante. me defender, ou defender quem eu sinto é que naquele momento precisa de defesa. Não de um lugar de herói, é só
tem que ser feito naquele momento, não é? Tem que ser resolvido. Isso também te conecta com o todo. Sim, sim, eu reparei porque eu estava presente, Sim. de alguma E forma. não é só tu estás na tua bolha, até podias ter visto e não ter feito nada, porque estavas ali na tua bolha, estava tudo em paz. Mas, por exemplo, um ritual, tu me falaste de rituais que eu tenho, uma coisa que eu não faço, eu não bebo álcool, eu nunca estou num estado, muito raramente estou num estado. Que não esteja consciente e completamente presente, eu não bebo álcool, não consumo muito açúcar, eu estou sempre muito aware, que é difícil, não aconselho a ninguém. Sobriedade, o que há mais difícil neste mundo é estar sóbrio, não aconselho a ninguém, mas eu estou sempre muito, e isso também traz-me muita presença, para o bem e para o mal. E mais uma vez, eu E percebo. conecta-te ao todo porque tu também acabaste por usar a tua voz para, neste caso, proteger alguém que está numa situação mais desfavorável. Naquele caso era por causa da idade e não tem estrutura. São vulneráveis, as crianças são Exato. completamente vulneráveis, elas não têm como identificar o que se passa, não. Exato. Elas precisam ser cabe a nós adultos defender as Exato. crianças, não é? E fazer aquilo que elas não podem ainda fazer. Uhum. Temos de estar preparados para isso, porque faz parte, é como isto funciona. Sim. E olha, porque é que tu achas que tantas pessoas perdem a alegria ao longo da vida? O que é que tu achas que mata mais a alegria? A vida a acontecer. A vida acontece. Achas que é o medo, a responsabilidade, a necessidade de caber? Sim, é tudo. É um conjunto, é um fator eu costumo dizer, de elementos quase infinitos, sabes? Desde, desde onde nascem, sei lá, às vezes da família, do meio, da religião, são muitos os fatores. É mesmo difícil nós, nós estarmos. Como é que eu ia te explicar? Por exemplo, um exemplo meu. Eu, quando era pequenina, eu não sempre precisava de pensar duas vezes sobre nada, sobre estes estados em que eu estou. Estou muito feliz, vai incomodar alguém. Eu, não, eu era autêntica, de toda a minha autenticidade. E nós, com o tempo, perdemos isso. Perdemos a autenticidade, perdemos a alegria, não é? Muitas pessoas começam a ficar mais tristes. Porque tudo à nossa volta está criado para isso. Que nós não somos suficientes, que nós devíamos mudar, que nós devíamos acreditar nisto. Que não devíamos ter o cabelo assim, que não nos devíamos sentir desta maneira. Eu vejo muito, por exemplo, pelos rapazes, a comunidade homem em si, que têm séculos e séculos nas costas deles de não comunicarem, de não verbalizarem os sentimentos, sabes? Eles muitas vezes, por certas injustiças, não defendem as mulheres, veem se calhar um amigo a fazer algo muito errado ou com a namorada, ou com a mãe, e eles não se posicionam por vergonha já, a vergonha que já está, sabes? E nem te São muito, é permitem que são muito. chorar, não é? Não, porque foram educadas e que tens que ser forte e meninos não E choram. meninos não choram. Mas isto é com tudo. É infinito, às vezes eu fico, quando eu paro para pensar, quando eu paro para estudar sobre o assunto, são infinitas os elementos que estão criados, que foram feitos, que estão na nossa base e na base de ser humano, para nos deixar tristes, deixar-nos menos autênticos, deixar-nos mais fechados. Então é muito difícil, é muito Qual é a difícil. Daí eu estou solução? sempre a dizer, ai, a solução, eu acho que a solução, ou Dá-nos uma enlouquecemos, mensagem de digamos. esperança. Mas, essa esperança tenho imensa, porque cada vez eu vejo mais as pessoas a fugirem a estes conceitos e a preconceitos, a procurarem conhecerem-se, autoconhecerem-se, com mais curiosidade pelo outro, pela diferença dos outros, e eu acho que passa muito por aí. E reduzir também o barulho externo, não é? Sim, amor próprio, não é? E quando nós começamos a amar e percebemos que somos suficientes, naturalmente sentimos que tudo é suficiente, que o outro é suficiente, que ele só está a fazer o melhor que sabe, que nada que ele faça contra nós, às vezes é sobre nós, é só sobre ele e a experiência dele e o que ele está a viver.
amor, no final amor. Amor, 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 amor. Nem que comecemos só por nós próprios e começarmos Achas a amar e que valorizar. Achas que na nossa sociedade também foi transmitido que nós devemos sentir culpa se estivermos felizes? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é uma base da religião católica e da Inquisição. Nós como portugueses, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo é pecado, não podemos sentir certos. eh, E tudo vem através do esforço, temos que sofrer para ter. Temos que sofrer. Sim, que o crescimento só vem na dor. Mas hoje em dia sabemos que, pois, Estou a dizer muita palavra acho, mas não é acho. Eu acredito mesmo que é uma mentira pegada. Eu vejo, eu vi, ninguém me contou. Enquanto as pessoas ficam gigantes quando se disponibilizam a amar, a abrir o coração, a tornarem-se vulneráveis, a viverem um pouco mais como as crianças vivem, mas também sei o quanto é difícil. Eu sei que como uma mulher de 37 anos eu deveria me vestir de certa pela sociedade, eu devia me vestir de certa forma, eu deveria comportar-me de certa forma. Se eu já cheguei a um certo lugar, por exemplo, como empresária, eu devia se calhar ter certas, sabes, ah, certos cheques que eu devia fazer, e sempre que eu não o faço, é um ato de resistência da minha parte, porque eu só quero ser feliz e só quero ver as pessoas à minha volta felizes e bem, e é um, é um objetivo que eu tenho, mas a pessoa pode ter outro objetivo. Alguém com o que eu tenho pode querer só, por exemplo, ser rico e ser muito bom no que quer fazer, ou que quer só sentir-se um bocadinho melhor, não quer, uhum. sabes? Eu sinto que sou muito, muito sortuda por já ter acessado tanto o complexo, porque nunca, lá está, nunca me deixei de viver, e o denso como o menos denso. E eu vejo por mim, é muito difícil às vezes. Eu tenho que me estar a retirar desses lugares constantemente, todas as semanas praticamente. É mesmo um ato de resistência, de eu dizer a mim, de eu dizer a mim própria: Inês, não precisas de te tentares caber naquele lugar, de ser assim, de te comportares assim, de teres esta narrativa só porque alguém te disse que deveria ser assim, ou porque não te veem de forma, como estávamos a falar há pouco, não me veem com respeito. Só porque eu me comportei de certa forma, ou porque o fim de semana todo decidi o fim de semana todo ir dançar, mas não sabem que eu tive que ficar a semana toda a trabalhar 24 horas sobre 24 horas e ser extremamente responsável e a trabalhar com não só no meu projeto, como outros projetos e outras comunidades. E eu tenho que estar sempre a fazer o trabalho de Inês, não precisas de. Como é que tu disseste há pouco? Foi muito. Tocaste mesmo no ponto. Não precisamos de que nos vejam, que nos aceitem. Como é que Que sejamos reconhecida em todos, não precisamos do reconhecimento em todos os lugares. preciso que eu me reconheça Uhum. e saber que estou a fazer com o coração, de coração puro, e ver os resultados eu. Não preciso que ninguém esteja a A ver. aplaudir. Mas é muito difícil aplaudir, mas é muito difícil como as coisas estão criadas e feitas, porque cada vez está mais feito e criado para isso. Tanto que as pessoas, nós vemos pelas redes sociais pessoas que fingem sucesso, não é? Que é o fingir antes de ser, ou que tentam caber nos quadradinhos do Instagram do que está agora na moda e o que é que agora é in. Isso, eu não sei como é que isso pode trazer felicidade. Eu já tentei, até por trabalho, não é? Que tive um período que fazia serviço como influencer, até para outras marcas, e eu fazia da forma mais autêntica e a minha agência era incrível, deixava-me ser eu própria, mas mesmo assim eu sentia que havia uma partes minhas que não eram havia uma liberdade realmente, sabes? Eu tinha Uhum. que caber naquele quadradinho com aquelas cores, e eu não consigo perceber como é que podemos crescer, dessa forma, porque é muito redutor, não é um quadrado, está acaba Sim. em quadrados e sequinhos. E a sociedade está muito feita assim, sequinhos, quadradinhos, se alguém é um pouco de tudo, então costuma-se dizer que não é nada. Não, a pessoa só é, só existe, Claro. sabes? E hoje estás a andar a cavalo, amanhã estás, sei lá, é o que sentires ser. E precisas de sentir ser até para o teu próprio crescimento. Exatamente. Isso é muito importante que tenho percebido, que é, há
há estados que nós temos que estar e às vezes são estados menos bons, um pouco mais loucos, um pouco mais rebeldes, mais desafiantes, mas nós precisamos passar por aquela experiência para chegar a outra experiência Uhum, diferente e outro estado. completamente. E quanto mais nós reprimimos as nossas necessidades e as nossas emoções, mais nos afastamos de nós. E depois chegamos lá à frente, olhamos para trás, estivemos num momento de adormecimento e olhamos para trás e percebemos quem é esta pessoa que está a olhar para mim no espelho. E depois sentimos perdidos porque como é que agora volto a ser quem eu achava que era? Eu vejo muito isso, não sei se já reparaste em pessoas mais velhas, pessoas que estão nesse estado de consciência, não é? Tiveram adormecidas ou adormeceram-se, tiveram nesse estado. E como é que elas estão em mais velhas, não é? E pessoas que fizeram exatamente o trabalho contrário, fisicamente, a luz. Conheço pessoas mais Uhum, velhas que sempre em a trabalhar de consciência, a serem, a viverem o que tinham que viver e têm uma luz, parece que flutuam. Eu às vezes fico: uhum, "Uau!" E pessoas exatamente da mesma idade, que o percurso foi diferente, o percurso não é o percurso de vida, porque é tão curioso porque quando eu ouço as histórias de ambas e todas passaram pela mesma coisa, todas passaram por perdas muito difíceis de entes queridos, todos passaram por desafios, no trabalho, desafios, familiares. Passaram todos pelos mesmos desafios. Podem ter outros nomes, ser noutras datas, mas os desafios são os mesmos. Só que como uns decidiram levar e outros. E no final da vida, durante a vida fez diferença de certeza, mas no final eu vejo no olhar, eu vejo na luz, eu vejo na presença. Eu estou sempre a dizer isso aos meus pais, quando os vejo com algumas questões, eu digo: tenham coragem para trabalhar isto e para ver isto, porque vai fazer muita uhum, diferença daqui a como vocês estão e como vocês vão viver um estado em que estão com mais tempo, não é? Um estado, por norma, que estamos mais velhos e temos mais tempo e o que é que vai trazer e o outcome que vai trazer. Estou uhum, sempre a dizer isso, porque têm menos tempo do que eu, supostamente, não é? uhum. Mas eu sinto isso. Há uns tempos vi uma entrevista que eu fiquei, um bom exemplo disto, que eu fiquei, uau! Que tem a ver com as adversidades da vida, porque as pessoas têm muito força no lugar de vitimismo, de mas eu passei por isto e tu não. Eu Uhum, vivi isto, mas tu não. Uma falsa narrativa. Todos vamos viver desafios idênticos de alguma forma. Somos humanos, não há como fugir disso. E era de uma atriz muito conhecida, brasileira, que perdeu o filho muito cedo, acho que foi num acidente de automóvel. E ela perdeu o filho com 20 e poucos. E o entrevistador dizia assim: quando você perdeu o seu filho, ia falar da experiência, ela virou-se e disse: Eu nunca perdi o meu filho. Em nenhum momento que caiba o meu filho ou falar do meu filho, veio a palavra perda. Eu só ganhei. Eu todos os dias ganho. Eu só ganhei com a presença dele, eu só ganhei com o amor dele, com o amor que eu sinto e que eu senti, que eu sinto por ele, que é eterno, é infinito. E até eu estar cá nesta experiência, viva, ele já não está, eu vou estar sempre a ganhar. Eu não me lembro agora dos nomes nem deles, do entrevistador e da atriz, não dizia-vos. E a força dela, ou seja, via-se a dor, não é? De falar do assunto, porque isto depois tinha mais momentos, mas a força com que ela estava, a presença, a luz, e porque ela decidiu ver as coisas dessa forma. uhum. Ela não está a tentar ser mais positiva do que ninguém, ela realmente sentiu aquele amor todo, continua a sentir e continua a transmiti-lo com a mesma força. Lindo, lindo, lindo. Quando podemos ter uma narrativa diferente, que é que eu nunca, graças a Deus, nunca passei por isso, não tenho filhos ainda, que eu percebo perfeitamente que a pessoa fica triste para sempre e que não tenha esta força ou não tenha esta consciência, percebo perfeitamente, é legítimo, mas nós quisermos podemos, sabes, podemos escolher o que é que Pois, acho importante também nós fazermos aqui a ressalva que muita gente tem tendência a pensar que ela é toda alegre, é feliz, porque nunca lhe aconteceu nada de mau, mas não é nada assim, né? Nós estávamos a dizer há bocado, é uma escolha diária praticamente. já vivi muita coisa e coisas muito
muito tristes e coisas que eu às vezes também penso: "Ih, porquê que vivi isto?" Ou "Porquê que experienciei isto?" Uhum. Muito tristes e terríveis, e a minha alegria não vem de todo da ou seja, a minha alegria não vem pela falta de viver, nem pela falta de sofrimento. Eu às vezes até acho que é ao contrário, eu sou tão sensível e sou tão impermeável ao sofrimento dos outros e sou tão empática que eu preciso mesmo de ser, disciplinada, responsável com o estado em que estou. Uhum. Eu acho que é exatamente o contrário. Uma vez um amigo meu disse há uns anos, disse-me isso, mandou uma mensagem a dizer, tanta luz só pode ele não dizia tapar ou esconder, só pode ou seja, que a luz toda que ele às vezes sentia, que eu transmitia, só podia vir de um lugar muito escuro e muito denso, e eu consigo ir para esses lugares e tenho facilidade em ir, para esses lugares. Ah, daí também ser, trabalhar-me bastante e estar Exato. sempre aware. Sem dúvida, já vivi coisas desde eu perdi a minha pessoa favorita há uns anos com um cancro terrível, eu era pouco mais velho do que eu, e todo o processo de doença, e mais uma vez escolhi estar da forma como me apresentei aqui contigo, que eu sou de sabes, de vamos evoluir, vamos ver a magia também O deste que é momento, não há nada que que motiva essa escolha para o lado da luz? me motiva é eu saber. Eu acho que inicialmente falámos disto logo no início da conversa, é eu saber a magia que acontece quando estamos neste lugar, não só para nós, como para os outros. E então eu sinto que é muita falta de inteligência da minha parte, digo mesmo assim, acho mesmo falta de inteligência da minha parte, e às vezes quando eu não o faço, eu digo mesmo: "Inês, que falta de inteligência", sabes? Tu já sabes, porque há pessoas que não sabem. Tudo o que nós estamos aqui a falar, há pessoas que ainda não viveram, não sabem, não têm tanta consciência, ainda não se aperceberam, não estão nesse lugar. Tendo, estando nesse lugar, já ter tido várias experiências em que vi o que é possível, estando nestes estados de consciência, eu sinto às vezes mesmo que é só falta de inteligência e egoísmo, principalmente. Hum. Não para comigo, mas para com outros. E então eu penso: "Não, não, não, não". Como é que isso é egoísmo para com os outros? Egoísmo para com os outros, porque hum, se eu tenho este conhecimento, eu estou sempre a ouvir que ignorância é uma bênção, não é? Que ignorância é uma bênção, não sabemos tantas coisas, é uma bênção. Eu sinto o oposto, para mim, eu sinto o oposto, é no conhecimento, no estudo, é na consciência, é no trabalho, é na responsabilidade que, hum, que vem a bênção. Então eu penso, se eu tenho esta bênção neste momento, de estar feliz, de estar alegre, de ter em abundância até materialmente, então eu tenho que partilhar, eu preciso partilhar, eu preciso de cuidar, de ter mais, sabes? De não me faltar, para que não faltem para os outros, para que seja partilhado só, que seja Uhum, expandido. uhum. E eu sinto que se eu não que se eu cair noutras narrativas, estiver noutros estados, que estou só a ser egoísta, porque escolho estar mal ou escolho ser, um bocadinho menos do que posso ser, e se calhar influenciar até as pessoas de forma negativa ou menos boa. Por exemplo, se eu estiver muito nervosa vários dias, quem gosta de mim vai ficar nervoso, se me virem nervosa, se me virem triste. Quem gosta muito de mim, e até que se calhar quem não gosta, não é, que trabalhe comigo, ou que não seja, tipo, não me ame, não é, não seja da minha família, dos meus amigos, se calhar vão começar a ficar também nervosos, também se calhar vão começar a ficar, tristes. Porque é que eu hei de provocar isso, se eu posso fazer o contrário? Claro que não o consigo sempre, há dias que não consigo controlar, como já falámos aqui, não é, sinto isso, preciso sentir isso, mas eu tento que não deixar para o dia a seguir, sabes? Tento resolver Uhum, em mim, com quem for, ou o assunto, e amanhã é um novo dia. Amanhã retomas uhum. com essa sabedoria que tens, com essa consciência que tens, com essa simplicidade, com essa alegria, e amanhã é um novo dia, e não deixes que
porque acho mesmo um pouco egoísta. E já disse isto a pessoas próximas de mim, que às vezes alimentam esse estado, eu vejo que elas estão a alimentar, podiam fazer diferente, que têm mais para se calhar fazer alguma terapia, se calhar, sei lá, o que fosse. Não precisa ser terapia, até pode ser algo muito simples, mas que podiam hum, tornarem-se diferentes. E eu às vezes digo que estás só a ser egoísta, porque tu estando nesse estado, estás a provocar, estás a ajudar a que mais pessoas estejam nesse estado à tua volta, pessoas que gostam de ti ou pessoas que dependem de ti, lá está, seja no trabalho, seja no que for, e estás só a ser egoísta. E acho que devias responsabilizar e te trabalhares e melhorares. Sim, eu sou muito assertiva. Acho no sentido de até para o bem da própria pessoa. Já não falo para Claro, o. claro. E eu dizer que é egoísmo, mas pronto, posso estar errada, mas é o que eu sinto do momento e às vezes tenho estas conversas. Respeitando o tempo de cada um, não é? Mas efetivamente há pessoas que depois se deixam estar ali naquela narrativa da dor. Há pessoas que estão e não há, que nem vale a pena estar a massacrar ou ter esta conversa, porque as pessoas não estão nesse momento. Sim. Quer dizer, não sou eu que vou ver se a pessoa está ou não nesse momento, mas tu percebes, não é? Que está mais Sim. sensibilizada Está com uma questão, aberta está a mais. isso. Pode estar mais. Mas eu vejo outras pessoas que não. Eu vejo a força delas, a energia delas, o que é que elas podem ser, o que é que elas podem tornar, e às vezes digo só duas ou destas três palavras, não as tento mudar, tenho nada, não é, não tenho esse papel, não tento mudá-las, mas dou só o toque, sabes? Só o toque. Nem que seja para quando vierem ter comigo também venham mais sinceras, sabes? Venham mais verdadeiras com elas próprias e comigo. Sem aquelas narrativas. Sem essas narrativas todas. Poupamos tempo, elas poupam tempo. Ao pouparmos tempo nessas narrativas, criamos logo automaticamente, magicamente, tempo para mais coisas E vive sem quando verdade. fazemos mais por nós e pelos outros. E vive sem verdade. Olha, e o que é que a Inês criança, a tua criança interior, sabe que a adulta esqueceu? E sim, a adulta não esqueceu, mas ela às vezes não consegue. Que tudo que a vida nos traz e todas as experiências. A Inês criança sabe e sabia que podia só ser no sentido de exprimir-se sem pensar duas vezes, de se existir. Eu já muito pequenina tinha muita consciência dos limites, sabes, que se fosse ultrapassar de certos limites que me ia fazer sofrer e que eu ia ficar, sabes, e a Inês adulta tornou-se um bocadinho menos autêntica, um bocadinho mais por os outros primeiros, não ganhou alguma necessidade de ser vista, que falámos há pouco, se calhar de ser reconhecida, de não. A Inês pequenina, a minha mãe fala, não foi há muito tempo que a minha mãe me disse isso. Minha mãe disse-me: Inês, tu estás muito menos corajosa, muito menos do que quando eras pequenina. Era algo em ti que era intrínseco. A coragem de defender certos ideais, de defenderes a tua presença, a tua voz, de existir só, de estares alegre. E às vezes sinto que tu agora retrais-te muito mais, tens medo. E é verdade. E eu pensei, uau, uau, é verdade. Então gostava, tendo agora alguma consciência disso, chegar mais à Inês, sabes? Mais próximo. Cresci e agora é mais próximo da Inês pequenina, que era muito, muito boa, muito empática, mas ao mesmo tempo também tinha muita coragem de existir, sabe? De ser, independentemente do que os outros Que lindo. pensavam, de quem é que. Sim, era incrível, era uma criança muito, muito engraçada. E olha, para terminarmos, o que é que gostavas
Para terminarmos, o que é que gostavas que outras mulheres soubessem sobre viver com alegria e leveza? Olha, um pouco isto que falámos agora, da criança, terem, sabes, tirarem algumas amarras que a sociedade também nos impôs, que nós nos impusemos, de certas narrativas, e poderem viver em mais autenticidade, mais liberdade. Também gostava que soubessem que até à data, também só tenho 37 anos, nunca vi neste mundo nenhuma criatura mais poderosa do que a mulher. Há Uau! 20 anos que trabalho para mulheres, com mulheres e só para mulheres. Nunca vi. É uma força, é uma magia, toda a nossa constituição, desde física, o interior. Nós abrimos portais, tu sabes, viajaste para mim com alguns desses locais muito antigos, em que só se abriam, aconteciam certas coisas pela voz da mulher, pela presença da mulher. Se chegarem lá 1000 homens, não conseguem fazer nada ali, mas se trouxerem algumas mulheres, as mulheres, elas conseguem. E depois é o amor que nós temos, o cuidado. Todas as mulheres são mães, e para mim não há nada maior do que isso. Mesmo que decidam não ser mãe, não é? Mãe de ter um filho fisicamente, são mães, são criadoras, são cuidadoras. E eu gostava que todas as mulheres soubessem isso, tivessem sempre aware disso, sabes? Para que não se deixarem de estar em lugares que não são para elas, que trazem sofrimento, que trazem. E depois que também não precisamos, isto também vem de mais de 20 anos a trabalhar com mulheres, não nos precisamos de comparar, somos todas diferentes, Hum, não falta nada, não é preciso haver comparação, não é preciso nos mudarmos tanto, a não ser que sentimos, não é? Mas de que não somos suficientes, somos mais do que suficientes, somos mesmo uma força inigualável neste mundo. E gostava que soubessem isso, que podem estar mais presentes no seu corpo, no seu consciente, em liberdade, sabes? aceitarem-se como são e não desejarem ser diferente por comparação com Sim, sim, outras. sim, nem com outras, nem com outros, nem com o masculino, Claro. que eu acho que é algo que temos observado muito nas últimas décadas, que tivemos que nos pôr mais. Eu falo por mim, eu tive um período de quase 10 anos que, que senti necessidade de me pôr muito nesse papel, até para conseguir criar a Vogue, criar a minha empresa, ou seja, voltarmos ao feminino. Não deixar de ter consciência e ter o masculino entre nós, mas voltar ao verdadeiro feminino. Imparável, é imparável, é o mar, é o rio, é os vulcões, não. É o fogo. Eu já vi você, eu já vi, depois de ver, é fogo, mas também é água, é os elementos todos, É tudo. e é tudo. E não é algo que eu nunca vi em homem nenhum. E Uhum. não estou a diminuir os homens, pelo contrário, é uma força diferente. É a força da vida, não é? De pôr vida. Nós somos um portal para a vida, Uhum. absolutamente mais, desde consegue criar humanos da forma como nós criamos, não é? Pôr aqui vida, vida, vida. E isso tem um valor que eu acho que nós, as mulheres, estamos sempre, que não nos é transmitido, não estamos Estamos a awares, descartar sabes? sempre. Estamos sempre a descartar, a diminuir, que não somos suficientes e somos mais do que suficientes. Acho que era só isso que estava a transmitir. Só isso que já é super importante. Parte. Desde a leoa, sabes, a fadinha. Que Amei-se lindo, muito. que lindo. Obrigada, Inês. Gostei muito da nossa conversa. A quem nos está. Bom desafio das cores, Boa, falar boa. deste. A quem nos está aqui a acompanhar, obrigada por terem estado presentes nesta conversa. Espero que possam ter retirado tanto valor como eu, que tenham gostado, que se tenham inspirado tanto com a Inês como eu inspiro com ela, sempre que estou com ela e que falo, converso com ela. E vejo-vos e vejo-vos no próximo episódio.
Olá e bem-vindos a um novo episódio do Wild Soul Podcast. Estou muito contente por vos ter aqui e estou muito entusiasmada com a conversa que vamos ter hoje, porque é com uma pessoa muito especial para mim. Melhor do que ser eu a dizer quem ela é, vocês vão ter oportunidade de ver e testemunhar como ela é assim tão alegre e feliz e leve, e é exatamente por isso que eu queria muito tê-la aqui a conversar connosco, porque ela é o exemplo vivo de viver com alegria e viver com leveza. E eu acho que é tão necessário nos dias de hoje para todas nós. Então, ela não é só uma pessoa alegre e leve, ela também é uma mulher e peras que é empresária também e a CEO e founder da Vogue, a maior marca de swimwear em Portugal e também muito pioneira na Europa, além de outros projetos que ela conta no seu portfólio. Então, Inês, muito bem-vinda! Estou tão feliz por estares aqui connosco.